Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então com a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, né? Ela está fragmentada em diversos vídeos, dando sequência a riscos e oportunidades da negociação. No slide anterior nós havíamos falado desse problema da intimidação. Então ele surge de novo como um risco e como uma oportunidade. Por que risco? Por que oportunidade em relação à intimidação? Primeiro que a pessoa tem que estar preparada para a intimidação. Talvez o oponente ele use dessa estratégia para tentar ganhar algum tipo de vantagem. Segundo, é porque se ele usa, você também tem condições de utilizar da intimidação, né? Dentro daquele pressuposto ético, né? É importante. A intimidação, ela não é necessariamente você desprezar o outro, né? Você humilhar o outro. Não, isso não tem nada a ver com intimidação. A intimidação talvez seja você demonstrar mais conhecimento, você demonstrar mais poder de persuasão, você demonstrar que tem mais capacidade, mais argumentação. Isso também é uma forma de intimidar o oponente, ok? Dentro dessa perspectiva, então, da ética, que é extremamente necessária nos processos de negociação. A sinceridade, ela é também um risco e uma oportunidade, ou seja, há momentos em que o negociador ele vai ter que alguns dados, quer dizer, omitir alguma informação. Né? Lembre-se que é um jogo. Ele não vai poder simplesmente colocar tudo em pratos limpos e deixar toda a informação disponível para o oponente. Ele vai ter, sim, que saber utilizar disso, ele vai liberar essa informação no momento certo, da forma adequada. Eu vou citar um exemplo para vocês envolvendo intimidação e sinceridade em um processo de negociação que um amigo meu fez com chineses. Então, o que acontecia? Ele saía do Brasil, ele ia até a China negociar algo referente a comércio exterior, provavelmente importação de algum produto, e ele se colocava dentro de a situação, né, de uma mesa, de uma sala, numa mesa de reuniões, só ele de brasileiro, com 10 chineses e ele negociando com uma dessas pessoas. Em determinados momentos, o que acontecia? Eles paravam a reunião, discutiam entre eles, provavelmente os outros 9 eram assessores do negociador, e depois comunicavam esse negociador e ele dava continuidade na negociação em inglês. Ou seja, todas as pausas eles paravam de falar em inglês, falavam em mandarim, né? Depois voltava então o negociador falando em inglês. O que ele observou? Ele observou um elemento intimidatório muito grande e uma desvantagem. Imagine você, né? Você negociar com uma pessoa com 9 assessores falando em outro idioma. Você não sabe o que a pessoa está falando. Então, o que ele fez? Ele, usando então essa questão da intimidação e da sinceridade, ele aprendeu a falar alguma coisa básica em mandarim, exatamente porque para passar a percepção para aquelas pessoas que estavam naquela sala de que ele dominava alguma coisa, de que ele sabia o que eles estavam falando. Né? Então, o que aconteceu? A hora que a copeira entrou pela sala de reuniões, ele pediu um cafezinho em mandarim. Depois pediu um copo d'água também em mandarim. Todos ficaram surpresos ao perceberem que ele sabia também falar o mandarim. Né? Quer dizer, ele não sabia falar coisíssima nenhuma. Né? Ele só quis passar essa impressão. Né? Para exatamente no momento em que eles pausavam para discutir algum elemento ali da negociação, eles teriam mais cuidado naquilo que eles estavam falando, porque poderia ser que eles estivessem entendendo. Então veja como o jogo ele é complexo, como o jogo da negociação ele é interessante e ele envolve todos esses processos. Então, omissão de informação, então a gente já falou que tem a ver com a questão da sinceridade, o quanto você vai ser sincero, o quanto você vai omitir, não quer dizer que você vai ser antiético, né? A preservação da moral e da dignidade, ela é uma oportunidade muito boa, principalmente porque nesses tempos que nós estamos vivendo aí, né, de muitos problemas em relação à corrupção, em relação
problemas de contrato e fraudes, né? Você preservar a moral e a dignidade sua e da própria empresa facilita em muito o processo de negociação. Avaliar o público-alvo, seus valores, seus costumes, tem a ver então com o que nós discutimos no slide anterior sobre a questão da cultura, né, sobre os estudos da antropologia, né, principalmente valores e costumes. Se você, por exemplo, for negociar com uma pessoa de outro país, né, imagine, a gente falou dos chineses, né, agora há pouco, vamos falar dos japoneses. Ao entregar um cartão, o que o brasileiro faz, né? Com outro brasileiro, ele pega o cartão e coloca no bolso, né? Pega com uma mão, coloca no bolso, tá tudo certo. Isso, para um japonês, é sinal de uma falta de respeito muito grande, né? Ou seja, o japonês, ele segura o cartão de visita com as duas mãos, ele lê o cartão, ele faz alguma pergunta referente ao cartão, exatamente para passar a impressão de que ele se preocupou com a pessoa, de que ele está interessado em conduzir a negociação. Veja que são elementos muito pequenos, são detalhes muito pequenos, e esses detalhes, na verdade, eles fazem uma diferença muito grande para quem é um negociador, ok? Dando sequência, o poder de barganha. Eu coloquei essa figura aqui para vocês, pessoal, que é uma figura do Porter, né, que ele mostra o poder de barganha. O que é barganha? Significa poder de troca, permuta. Barganhar é o ato de trocar, né, basicamente isso. Então, eu coloquei aqui essa figura do Porter, que é a rivalidade dos concorrentes na indústria, porque ela também pode servir para diversas oportunidades, né, dentro do âmbito aí, né, na discussão sobre administração, e ela tem uma relevância muito grande. Veja que ela fala do poder de barganha de fornecedores, de novos entrantes, de clientes, de produtos substitutos e a rivalidade entre concorrentes. Todas essas forças, né, são forças, na verdade, competitivas muito grande, verificadas principalmente na indústria, e isso serve também para uma análise mais crítica em relação à administração pública, porque simplesmente os fornecedores eles têm um poder de barganha muito grande. Às vezes a percepção equivocada que nós temos é que o cliente ele tem o poder de barganha maior. Por quê? Porque o cliente ele vai trazer os recursos para a empresa. Ele vai comprar o meu produto, ele vai comprar o meu serviço, então o seu poder de barganha ele é maior. Só que de acordo com o Porter, os fornecedores também têm um poder de barganha muito bom sobre quem ele vai comprar os produtos, né? ou serviços. Basta a gente analisar diversos casos em que as empresas optam por fornecedores, às vezes, que tem um produto mais caro, mas que entrega qualidade, que entrega um custo mais baixo, né, a logística é mais eficiente. Então, ela vai criando um poder de barganha, ou seja, um poder de troca, de permuta muito grande. Saber negociar com esses fornecedores é fundamental. Vocês podem encontrar no YouTube uma reportagem dos refrigerantes Dolly na época em que os seus fornecedores, principalmente fornecedores de tampinha, aquela tampinha de rosca, deixaram de fornecer para a Dolly porque uma outra empresa concorrente tinha oferecido mais do dobro por tampinha para comprar de determinados fornecedores. Então, esse refrigerante chegou numa fase em que não tinha mais tampinha, não tinha mais fornecedor no mercado para fornecer tampinha. Veja que ponto chegam as coisas, né? E por aí Porter vai, né? Dessa rivalidade entre concorrentes, né? Ele fala que o mercado ele se acomoda e o mercado ele dentro de uma perspectiva mais neoliberal, né, que o mercado ele vai se acomodando de acordo com essas forças muito grandes, né, e ele também fala que algumas empresas saem do mercado porque não conseguem se adaptar a essas forças que são muito fortes. A ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, por exemplo, né? O que a gente pode falar em relação à Kodak, que foi uma das maiores empresas por durante 100 anos, né? Ou mais de 100 anos, né?
O que a gente pode falar, por exemplo, da máquina de escrever? Quer dizer, foram empresas que foram ficando para trás, não souberam analisar essas forças mercadológicas muito importantes e foram deixando de existir. A tática da intimidação psicológica funciona? Olha, pessoal, de acordo com algumas pesquisas mais antigas, funciona sim. Mas há pesquisas mais recentes que dizem que, na verdade, esse cachorrinho aí que está sendo intimidado, né, pelo cachorro maior, ele pode se tornar também não uma vítima da intimidação, mas ele pode se demonstrar com bastante raiva, né, com bastante enraivecido, dado ao fato da intimidação ser persistente. Então, no primeiro momento, a curto e médio prazo, a intimidação ela funciona bem. Mas só que as últimas pesquisas têm mostrado é que a tática da intimidação sistemática ela tem um limite. Né? Vai chegar um momento em que o intimidado ele vai simplesmente não mais querer negociar. Ele vai deixar de negociar. Então, o que fala? Agora, porém, um estudo conjunto de pesquisadores das universidades de Pittsburgh, St. Louis e Washington, divulgado pelo Journal of Applied Psychology, revela que esses truques psicológicos, embora possam até obter resultados no médio e longo prazo, né? Como nós já refletimos anteriormente, no longo prazo, eles tendem a ser desastrosos, gerando consequências opostas às pretendidas. E é isso mesmo, quer dizer, quem que vai querer ser oprimido para sempre? Né? Seja por fornecedor, seja por cliente, seja por concorrentes. Né? Quer dizer, isso tem um limite. Vai chegar ao limite, então, que aquele cachorrinho, coitadinho lá, né, visto no slide anterior, ele vai se transformar nessa fera aqui. Né? E toda a estratégia de intimidação, ela vai depor contra aquele que está intimidando. Veja que interessante, né? Eu vou parar por aqui e na próxima aula, no próximo vídeo, na videoaula, nós vamos falar então dos 4 elementos fundamentais na negociação, né? Os 4 EFs, ok? Então aguarda um minutinho, já estaremos de volta.